esquecer. Pode. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus, ligar, adorar a Deus, ver no seu altar, adorar a Deus e me entregar para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que isso não cai. Glória a Deus. O Espírito Santo já testificou no Demétrios ali. Tudo que a gente vai compartilhar aqui hoje, nós vamos falar sobre comunhão, sobre adoração, sobre remissão de pecados, sobre... O que mais, Demétrios, você falou? A oração, né? Arrependimento. Amém. Acho que enquanto Demétrios estava orando, o Espírito Santo estava lendo aqui e cochichando no ouvido dele ali. Olha isso, fala aquilo. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Hoje nos foi proposto estudar sobre o livro de Hebreus no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 10, né? Esse capítulo, ele vai falar no seu começo um pouco sobre o tabernáculo e aí a gente pensa, né? Mas o que o tabernáculo do Antigo Testamento tem a ver com tudo isso que o Demétrios orou, né? É isso que nós vamos ver hoje. A gente vai comentar bastante sobre alguns símbolos, eles são vários. A gente gastaria muito mais de 2 horas aqui somente falando sobre os símbolos que tem o tabernáculo do Antigo Testamento. Eu vou me ater apenas a alguns poucos, mas os irmãos fiquem à vontade também para compartilhar, adicionar alguma coisa, porque o que o Espírito Santo colocou no meu coração é falar sobre comunhão e adoração, né? E nós vamos ver o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Amém? Eu queria ler o texto primeiro, esse eu vou ler, e depois eu quero pedir àqueles que puderem ler comigo. Se não tiver como, eu vou pedir a Lohane para ir acompanhando aqui, porque eu gostaria que vocês nos ajudassem lendo. Então, vou fazer a leitura. Eu não vou usar slide, tá, Demetrios? Eu não sei se todos estão aí com a Bíblia, eu imagino que não, meu sogro está no carro, mas pode prestar atenção aqui que tem o mesmo efeito. Então, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 1, vai dizer o seguinte: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar.
Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu. Só um momento, mas eu acho que eu vou ter que mutar minha mãe, só um minuto. O bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Depois a gente vai ver o que significa essa palavra. Impostas até o tempo oportuno de reforma. Eu queria orar mais uma vez. Pai Celestial, eu te agradeço, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de observar a Tua palavra, Pai, de considerar aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Deus, de mais precioso, que é a Sua revelação, sim, pela qual nós podemos Te conhecer, ó Pai, e assim voltarmos a ter comunhão contigo através do conhecimento do Evangelho, através do conhecimento da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais e que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheios, alimentados, ó Pai, aleluia, por Ti e pelo Teu Espírito Santo. Que Ele nos guie, que Ele nos mostre o caminho, ó Deus. Sim, Deus. Amém. Amém. Bom, só a título de contexto e recapitular, né, essa carta de Hebreus é uma carta aos judeus, né? E naquela época os judeus convertidos, eles passavam por algumas, como eu vou dizer, perseguições, tanto política como religiosa, e muitos deles eram forçados e pressionados a voltar às práticas antigas, né? Então o escritor aos Hebreus, ele vai diversas vezes fazer um contraste da superioridade de Cristo com relação à antiga aliança, né? Ele vai comparar Cristo a Moisés, vai comparar Cristo aos sumos sacerdotes, né? Também vai fazer a comparação sobre o tabernáculo terrestre, o celestial. Vai falar sobre a superioridade e eficácia do sangue de Cristo com relação ao sangue dos animais. A gente vai falar um pouco sobre isso também aqui. Vai falar sobre a nova aliança em Cristo, em contraste com a aliança mosaica. E aí agora ele vai falar sobre o tabernáculo, né? Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, o irmão Regis vai compartilhar sobre a eficácia, né, de Cristo, e hoje nós vamos gastar ou investir um pouco de tempo nisso aí. É engraçado que ao fazer essas comparações, parece que a gente está, na verdade, lendo o Pentateuco, né? Tantas vezes é comentado sobre o
tabernáculo, sobre sacerdócio, sobre sacrifício e etc. Parece que a gente está lendo final de Êxodo, Levíticos, Números, etc. Mas todo esse contraste é feito para reforçar a superioridade da obra de Cristo, né? Então vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus vai falar o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então aqui os judeus, eles tinham acabado de sair do Egito e Deus decide habitar no meio do povo. Lá mais para frente eu vou falar sobre a comunhão que nós tínhamos originário no Éden, e aqui Deus voltando a habitar no meio do povo, né? Uma referência lá do Jardim do Éden, quando Deus vinha visitar Adão. Só que Deus ali, quando ele manda construir o tabernáculo, lá dos capítulos 24 a 40, capítulo 40 de Êxodo, ele vai descrever, né? Através do Espírito Santo, ele vai dizer a Moisés como construir esse templo e como o serviço deveria ser prestado, como o culto deveria ser prestado, os sacrifícios e etc. Né? Só que ali nós vamos ver que nessa aliança, na aliança mosaica, a comunhão ela era em partes porque somente o sumo sacerdote ele tinha acesso ao Santo dos Santos. E é isso que a gente vai entender aqui hoje. Né? Então vamos passo a passo aqui no texto, bem rapidinho, porque quero fazer algumas aplicações ao final. Os irmãos, assim que tiverem alguma pergunta ou alguma colocação, fica à vontade para levantar a mão, mandar alguma mensagem, fazer um sinal de fumaça que eu paro aqui e deixo os irmãos comentarem. Então, no versículo 1, ele vai começar a descrever todo o serviço, todo o processo, como se dava na antiga aliança essa questão, né? Aí ele vai dizer assim no versículo 1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. O serviço aí está dizendo as leis dadas aos sacerdotes de como eles deveriam prestar o culto a Deus, né? E sagrado porque é a natureza do nosso Deus, né? Então era um serviço sagrado porque era o serviço que era oferecido no santuário. E aí lá em Êxodo, Levítico e Números, se alguém quiser mais detalhadamente, nós vamos ter lá repetidas vezes como era o serviço, como era o serviço prestado. E aí nós temos então a religião judaica instituída, né? Nós temos o tabernáculo, o templo religioso e as normas a serem executadas ali dentro do templo para o serviço de Deus, dentro do santuário terrestre. E aí no versículo 2 ele vai dizer assim: com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior estavam o candeeiro, a mesa, onde eram expostos os pães, e ali se chamava o santo lugar. Eu queria mostrar para os irmãos aqui, vou ver se eu consigo. Eu peguei algumas fotos, figuras na verdade, desse templo. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho aqui sem fazer bagunça. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Mas está compartilhando tudo ou só o PowerPoint? Só o PowerPoint. Obrigado, Thomas. Então, esse era o antigo tabernáculo, né? Para quem às vezes nunca teve curiosidade de procurar uma figura para ver, existem várias, mas se vocês observarem aqui, tudo isso aqui está descrito lá no Velho Testamento como deveria ser feito. Para onde deveria ser virado o templo, quais cortinas, o tipo de madeira a ser usado,
as bases que tinham que ser feitas de prata, quantas bases, as cortinas da entrada, o que deveria... Esse aqui, vocês conseguem ver meu mouse? O mouse vocês conseguem ver, sim ou não? Sim? Sim. Então, o templo só tinha uma entrada, né, o tabernáculo só tinha uma entrada, e nessa entrada nós tínhamos aqui o altar de bronze, onde eram sacrificados os animais, e nós tínhamos também a pia de bronze, ou chamado mar de bronze, onde eram feitas as abluções que a gente ouviu, né, ou leu, que são as purificações que eram feitas com água, né? Então, nessa primeira entrada aqui, que era chamada de átrio, em Hebreus aqui ele nem se refere a ela, ele só se refere lá dentro do templo mesmo, onde tem onde tem dois tabernáculos. Mas aqui de fora era aberto para os judeus, que não eram da tribo de Levi, né? Então os animais eram sacrificados e queimados aqui nesse primeiro altar. Tinham a bacia onde eram feitas as purificações. E aí, dentro desse retângulo, essa caixa redonda aqui, eu vou abrir uma outra imagem aqui, nós tínhamos o primeiro tabernáculo, que era chamado de lugar sagrado, e o lugar santíssimo, né, que é chamado Santo dos Santos. Então aqui, Hebreus ele vai começar a falar diretamente daqui, né? Porque ele está falando da mesa de ouro, onde tinha os pães da proposição. Vai falar também do castiçal. Então vamos continuar lá. E vocês me avisam se vocês continuam vendo aí o meu PowerPoint ou se mudou alguma coisa. Continuam vendo? Ok, sim. Ótimo. Então ele vai começar falando aí direto da mesa e da mesa, do candeeiro e dos pães, né? O que são essas coisas? Só bem rapidamente aqui para os irmãos terem uma noção, né? Por exemplo, o bronze que era utilizado aí aponta nesse contexto para o julgamento, para a justiça de Deus, né? Então cada detalhe, cada material que é utilizado ali, ele tem um apontamento também para o que havia de vir. A gente vai ver que, na verdade, a antiga aliança, ela era, como é que eu vou dizer, uma forma que Deus estava Deus estava mostrando através de simbologias, de ritos, de símbolos, o que haveria de vir com a aliança em Cristo, né? Então, por exemplo, o candeeiro, ou chamado de menorá, ele era feito de 1 quilo de ouro batido com 7 hastes, né? E o número 7 ele simboliza para os judeus inteireza, completude, e o fogo não podia se extinguir, né? E o desenho dessa menorá, desse candeeiro, ele remete a uma árvore, né? Claramente apontando para trás e para frente, porque se a gente for lá no Éden e lembrar, no meio do Éden, nós tínhamos a árvore da vida, né? E lá na frente, em Apocalipse, no Novo Céu e Nova Terra, nós também temos essa referência, né? E aí a gente tem também no santo lugar, ou seja, no primeiro tabernáculo, nós também temos a mesa de ouro, onde eram colocados os pães da proposição, né? E aí aqui a gente tem alguns significados, por exemplo, eram colocados 12 pães que representavam a tribo de Israel. Esses pães eles eram trocados semanalmente, não poderia ter pão velho. Todo sábado eram trocados os pães para que se pudesse ter pão fresco. E era uma oferta de alimento a Deus, que a gente pode ver lá em Levíticos 24, versículo 8. E ele também remete à provisão diária de Deus, né? Deus ali está relembrando que as 12 tribos, que ele é a provisão. E lá na frente ele também aponta quando Cristo vai dizer que Cristo é o nosso pão da vida, né? Além disso, a mesa, ela tem o significado de comunhão, né? Então, Cristo gostava muito de ficar ao redor da mesa e
E aqui eu já quero puxar a questão que nisso tudo, né, Deus ele quer restabelecer a comunhão com o seu povo, só que existe uma barreira, e a gente vai ver que barreira é essa. Então tem esses símbolos para relembrar qual que é o desejo, a vontade de Deus, né? E aí no versículo 3 ele vai falar o seguinte: por trás, ele vai entrar agora no lugar santíssimo, né? Por trás do segundo véu, que é aqui, né? Então aqui a gente tinha o primeiro véu, se a gente olhar por aqui, esse aqui é o primeiro véu. Então lá dentro a gente tem o segundo véu, né? E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia um altar, ou seja, tinha um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O maná e o bordão são mencionados só aqui em Hebreus, porque se a gente voltar lá no Pentateuco, nós vamos ver que era só as tábuas da lei que estavam lá, mas depois eles colocaram o bordão de Arão, que a gente se lembra quando tinha lá no passado, Deus fez milagrosamente o bordão de Arão, que era o sumo sacerdote, florescer, e um pouco do maná que eles tinham no deserto. E aí o versículo 5 ele vai dizer o seguinte: e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, né? Então, o que são esses querubins, né? Se a gente for olhar entre outras partes da Bíblia, os querubins são uma ordem especial de anjos que prestam serviços especiais para Deus, né? Então, lá em Gênesis, eles aparecem para guardar o jardim, depois que Adão e Eva pecam, Deus não colocam anjos, mas a Bíblia fala que ele coloca querubins, né? E aí depois eles aparecem novamente em Ezequiel e também em Apocalipse. Então, eles são uma espécie de anjos que fazem serviços especiais para Deus. E o propiciatório, que é a tampa da arca, deixa eu mostrar para vocês aqui, imagino que vocês já tenham visto, mas essa é a arca da aliança. Então, aqui dentro estavam as tábuas da lei, o bordão de Arão, mais o maná, e aqui em cima é o propiciatório, né? Então esses são os dois querubins, eles ficavam de frente um para o outro, com a cabeça baixa, né? Isso também tem um simbolismo, nós vamos falar rapidamente. Thomas, você quer fazer um comentário? Fica à vontade. Eu não sei assim se é muito importante, mas a descrição que eu lembro da Bíblia dos querubins, por exemplo, que tem no templo, eles não seriam assim humanoides, eles seriam tipo como a descrição lembra muito assim a esfinge, só que com asas, assim, tipo meio que como animais, assim. E eu já vi desenhos também da arca onde que os querubins são representados desse jeito. Tem uma clarificação disso? Se eu tenho. Olha, esse assunto de angiologia eu sou meio, como é que eu vou dizer, novato nele. Os desenhos da arca que eu já vi, e até propriamente dos querubins, você vai ver algumas descrições falando que eles têm mais olhos do que os seres humanos têm, eles têm, realmente são seres alados, né? Agora, se são parecidos com mistura de animal com seres humanos, eu não me lembro de nenhuma descrição disso. Fato é que eu acho que eu entendo que eles são seres que Deus dá serviços especiais para eles, né? No caso aqui eles estavam guardando o propiciatório, né? Que é que nós vamos comentar agora. O que é esse propiciatório? Que era a tampa, né? E primeiro eu preciso explicar o que é a palavra propiciação, porque às vezes a gente fala ela direto e às vezes pode não ser claro para todo mundo. O propiciatório era onde era feita a propiciação. Então, nessa tampa aqui, o sumo sacerdote vinha e jogava sangue
ele vinha duas vezes. Na primeira vez ele vinha com o sangue de um boi e jogava sobre o propiciatório por ele e pela família, para que ele pudesse ser purificado, perdoado, e aí sim ele pudesse voltar com o sangue de um cabrito e ser derramado também pelo perdão dos pecados do povo, né? Então, propiciação quer dizer pagamento de dívida, né? Que servia para apaziguar a ira de Deus. Porque depois da queda do homem, o pecado entrou no mundo e o preço instituído era o preço de sangue. É por isso que haveria necessidade de sacrifício, né? Então Paulo ele vai fazer uma relação desse propiciatório da antiga aliança. Ele vai falar que Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então é ele que paga a dívida com a justiça eficaz dele na cruz diante de Deus, né? O próprio livro de Hebreus, nesse mesmo capítulo, vai falar que em outros lugares também, que o sangue dos animais ele não era eficaz como o sangue de Cristo era. Tanto é que eles sempre tinham que estar voltando ali, né? Aqui uma vez por ano, né? Nós vamos ler aqui mais uma vez. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas no átrio onde eram feitos sacrifícios, ele entrava mais regularmente para poder oferecer sacrifício de animais para apaziguar, né, a ira de Deus, para expiar os pecados, que expiar é remir, comprar, pagar culpas ou delitos, né? Então esse é o propiciatório. E aí aqui, somente aqui no Santo do Santo, nesse lugar, descia a Shekinah de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus estava ali. Então, a gente faz aqui um paralelo de como era a aliança, antiga aliança, e como depois a gente entende o que Cristo veio fazer, porque nós já estudamos em Hebreus que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote, então ele está no tabernáculo celestial agora, e é por meio dele, né, que nós podemos entrar no lugar santíssimo. A Bíblia fala que quando Cristo morreu na cruz, esse véu aqui, ó, ele foi rasgado de cima para baixo, né, simbolizando que Deus estava reatando agora, por meio do sacrifício perfeito de Cristo, a comunhão com o ser humano, porque nós vamos ler mais na frente que o que faz a separação entre o homem e Deus são os nossos pecados, mas com o sacrifício perfeito de Cristo, isso acabou. E agora eu e você, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos sem precisar da mediação de um homem comum. Nós temos Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, né? E por meio dele nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, não uma vez por ano, mas nós temos a possibilidade. Ontem eu estava conversando com a Lohane justamente sobre isso, né? Eu cheguei e falei com ela, falei assim, é interessante a gente olhar para trás como era a antiga aliança, e eles tinham todo esse rito, né? Toda essa liturgia para poder chegar até a presença de Deus, e ainda assim nem todos eles chegavam, porque somente o sumo sacerdote poderia chegar ali no Santo dos Santos, e a depender se ele tivesse, se ele não se achegasse da forma correta, ele poderia ser fulminado. E hoje, olha como é mais fácil, né? Aí a Lohane me corrigiu assim, não, hoje não é mais fácil. Aí eu fiquei pensando assim, mas como não? É só a gente ajoelhar e abrir a boca e falar com Deus, né? E aí o Espírito Santo vai falar assim, não. E a Lohane continuou, né? Eu lembrei daquele versículo na hora que ela estava conversando, e falou assim, nem todos que dirão Senhor, Senhor, né, serão salvos. Nem todo mundo que dobra o joelho e faz ali uma oração de 5 minutos ou 1 hora estão na presença de Deus, né? Então não é que hoje é mais fácil, hoje é possível, mas infelizmente muitas vezes nós negligenciamos essa possibilidade, essa graça, esse presente que Deus nos deu, né? É um presente tremendo. Nós não dependemos de ninguém, a não ser da nossa fé e da nossa comunhão
com Cristo. Nós não dependemos de ninguém a não ser do trabalhar do Espírito Santo, da nossa renúncia à carne, para poder entrar nesse lugar santíssimo, né? E muitas vezes a gente negligencia. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para realmente buscar, realmente considerar as coisas de Deus, né? Algo que eu tenho aprendido nos últimos anos com os irmãos, e eu dou glória a Deus por isso, é ter mais reverência com a palavra, é ter mais reverência na oração, com o próximo. A gente estava estudando esse texto na segunda-feira, e engraçado como Deus testifica as coisas. Eu e o Regis, a gente comentando justamente sobre essa questão da reverência, né? Porque às vezes a gente ajoelha para falar com Deus e a gente faz disso um monólogo. A gente fala, 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 fala tudo que a gente quer e a gente não separa um tempo para poder ficar em silêncio, só em reverência à palavra, só em reverência a Ele, para ouvir da boca dele, através do seu Espírito, aquilo que Ele tem para falar conosco. E às vezes a gente está ali falando, 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 e aí a gente termina, e aí Deus vai falar, é como se fosse, obviamente, né? Como se fosse. Agora você terminou, Isaac? Então a gente fala amém e vai embora, e Deus fica assim, mas eu ia falar com você, ué, você já foi embora. Então, quando eu estava estudando esse texto e refletindo e ponderando, e aí conversando com a Lohane, hoje nós temos a possibilidade que não era, de certa forma, possível no Velho Testamento, né? De se chegar ao lugar santíssimo e desfrutar dessa presença tão maravilhosa, né? E muitas vezes a gente acha que a gente tem que falar o tempo todo. Nessa viagem que eu fiz com os irmãos, com o Regis, com a Raquel, o Regis perguntou se eu tinha algum problema com silêncio, né? Sabe quando você está falando com alguém ou com Deus e você se cala e o silêncio reina? Você tem algum problema com isso? Em ficar ali em silêncio por um tempo, nem que seja contemplando no seu coração as maravilhas que Deus fez, ou esperando que alguém faça alguma consideração, mas isso leva um tempo. Assim, eu tenho que confessar que eu tenho. Porque quantas vezes a gente entra na presença de Deus, bom, a gente acha que entra, né? A gente dobra os joelhos ao final do dia ou no começo da manhã para falar com Ele, e às vezes a nossa mente voa longe e a gente faz ali simplesmente um ritual religioso, né? A gente não realmente mergulha e sintoniza a frequência com Ele. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, quando eu olho para o tabernáculo, quando eu olho para tudo isso, todos esses, como é que eu vou dizer, essa liturgia que às vezes parece tão pesada, e hoje Cristo, ele veio com a perfeição que é o trabalho dele e a operação do Espírito Santo, que a vontade é que dá é de pedir, Senhor, tem misericórdia e não me deixe negligenciar essa oportunidade tão ímpar, singular, preciosa que nós temos de nos achegarmos à sua presença, né? Pode falar, Thomas. Eu acho que essa reverência toda que você diz, assim, quando a gente vai falar com Deus, lembrando também para os irmãos, quando no começo de Isaías, quando ele está na presença do Senhor, que quando os próprios serafins santos, eles usam um dos pares de asa deles para cobrir o rosto, para não olharem diretamente para a glória de Deus. Eles que estão sempre lá, e eles ainda colocam, eles pegam com um pegador um carvão que eles não conseguem nem segurar com a mão e colocam na boca de Isaías para ele dizer, para ele poder dizer que ele vai servir o Senhor, para ele poder falar com ele sem estar se amaldiçoando como quando ele está diretamente na presença de Deus, de tão santo que Deus é. Exatamente. E hoje, infelizmente, nós, por vezes, nós
chegamos na presença de Deus de qualquer maneira, né? E falamos com Ele de qualquer maneira, e às vezes nem falamos, às vezes nem falamos, né? Bom, aí ele... Eu não vi. Por favor, Demetrios. Só pegando o gancho do que o Thomas falou, Thomas, e no exemplo de Isaías tem algo também que é bastante importante, né? Que é a fala de Isaías, que antecede ao que você descreveu, né? Isaías, naquele momento ali, ele percebe a sua condição, né? Ele diz, né? Eu sou um homem de lábios impuros, né? E vivo no meio de homens de lábios impuros. Importante a gente ver o exemplo aqui do templo, do tabernáculo, que ele sugere exatamente isso, né? Aqui a gente está vendo o contato do homem com Deus, e à medida que você passa do átrio para o lugar santíssimo, há uma purificação que é necessária para estar na presença de Deus. Então repara que você tem ali processos de purificação, mostrando exatamente a condição humana, e no Santo dos Santos, a condição de Deus, de santidade, né? Então, no momento onde Deus e homem se encontram, exatamente lá na figura de Isaías, né, é o momento onde eu sou homem de lábios impuros e preciso que Deus me purifique para estar na presença dele. Então, o templo ele mostra isso também, é uma lembrança disso, né? E aí, fechando no ponto que você falou, Isaac, por isso que eu concordo com a orientação da Lohane, as nossas esposas são ajudadoras nesses momentos também, para nos fazer enxergar. Não é mais fácil, não há nada mais fácil ou mais difícil, até porque os princípios são os mesmos. Aqueles que se aproximam de Cristo sem reconhecer a santidade de Cristo e a nossa impureza, se aproximam, na verdade, de algo que não é Cristo, né? Se aproximam de qualquer outra coisa que não é Cristo, né? Ou do Cristo criado nos seus pensamentos, suas ideias, porque Cristo é Idolatria, Deus. né? Exato. Cristo é Deus, Cristo é santo. Então nós nos aproximamos dele como, da mesma forma, Isaías descreve. Senhor, eu sou impuro, tu és santo. Me permita estar na sua presença. É a graça de Cristo que nos permite estar na presença dele. O seu sangue derramado que nos purifica. Então, não é difícil nem fácil, continua sendo igual a mesma imagem. O princípio é o mesmo. Cristo é santo, nós somos impuros. Isaías 59, versículo 2 vai dizer assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, ou para que não escutem vocês. E aí, né, por quê? Por conta do que o Demetrios falou, o caráter de Deus, a santidade de Deus, né? Levíticos 11:44 vai dizer assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 19:2 vai dizer: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16, Pedro vai citar essas duas referências. Ele vai falar assim: Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, e aí ele volta lá em Levíticos: Sede santo porque eu sou santo. Né? Então, exatamente, não é que é mais fácil. Nós temos a possibilidade, mas aí Romanos 12 vai dizer, né? Como é que nós temos que viver para a gente conseguir andar. Ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos. Ele está rogando, não está nem pedindo, né? Nem orientando, ele está rogando. Paulo falando: pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem, que apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. E aí essa palavra sacrifício aqui que é usada é a mesma que era usada lá no tabernáculo. Então não existe mais aquele templo lá,
Mas hoje, nossa vida, nós oferecemos diariamente, diuturnamente, como meu sogro gosta de falar, um sacrifício vivo, né? E aí ele continua falando, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o versículo 2 vai falar o seguinte, como é que você faz isso? Não vos conformeis com esse século, mas fazer o quê? Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quem faz isso? É por isso que ele vai falar lá no final que essas obras não eram, e a gente vai chegar a ler o versículo, aliás, vou ler agora, né? Vai falar lá no versículo 10, e aí eu vou voltar no versículo 9 aqui, se os irmãos não me importam, inverter um pouco a ordem. Ele vai falar, os quais não passam de ordenanças da carne, está falando sobre a liturgia, baseado somente em comida, bebida e diversas abluções, que são as purificações com água, impostas até o tempo oportuno da reforma. Mas o que eu queria ler, na verdade, é o 9. Isso tudo que estava lá era uma parábola, ou seja, toda essa instituição que Deus fez era uma parábola, algo para ensinar o que haveria de vir, né, para a época presente. E segundo esta, se oferecem dons, sacrifícios, embora este no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E aí quando a gente vem para o Novo Testamento, Paulo vai falar para a gente fazer o quê? Renovar o quê? A nossa mente. Mas quem pode fazer isso? Somente o Espírito? Eu por mim mesmo não consigo. Eu não consigo, é só o Espírito Santo. E aí ele fala, transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que nós vivamos em comunhão com Ele novamente. Não é? O ser de vós, pois perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Exatamente. E aí o que acontece? Se a gente voltar mais um pouquinho, e o duro é que o tempo não dá, né? Se a gente for falar de tudo, eu queria ler Efésios 1, do 13 ao 14, eu queria voltar lá em Gênesis, e é muita coisa para falar. Mas deixa eu ver se eu consigo resumir. Depois os irmãos leem Efésios, vai falar qual que é a motivação de estudo. Efésios, eu vou ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, ou seja, separados, e irrepreensíveis perante ele. É isso que é ensinado tanto na antiga aliança quanto na nova. Nós sermos irrepreensíveis perante Deus, né? Então, e em amor, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito aí quer dizer o seguinte, ou seja, conforme o bom propósito da vontade de Deus. Então Deus fez isso por quê? Porque a vontade dele é boa, que está falando lá em Romanos. E para que Deus fez isso? Para que ele definiu todo esse plano na raça humana? Plano de redenção. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. A graça, gratuitamente, é de graça duas vezes. Nos concedeu em quem? No amado, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério. Entendeu? Eu perdi aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, com tudo isso, ele está desvendando a vontade dele. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em quem? Em Cristo. Em outras versões, vou falar assim, de tornar a congregar novamente, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi quando Cristo veio. Todas as coisas, tanto nos céus como na terra,
Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Deus. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com quem? Com o Espírito Santo, o qual é o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. E ele termina, em louvor da sua glória. Então, para fechar, se a gente for voltar lá onde eu queria voltar, lá no Éden, Deus cria o homem, cria faz toda a criação, depois cria o homem, põe no jardim, fala assim, ó, cuida. Né? Alguns estudiosos vão dizer que ali Adão já estava servindo a Deus como sacerdote, e ali ele estava para o louvor da glória de Deus, e aí o homem cai, mas só que Deus nunca é pego de surpreso, Deus vem, salva a humanidade, mas antes disso ele tem um período temporário que é o período da antiga aliança, da aliança mosaica, para começar a preparar, assim como nós ensinamos às nossas crianças, a gente tem um período lúdico. Eu não posso diretamente ensinar coisas complexas e abstratas para uma criança. A gente tem que começar com o lúdico. Então a antiga aliança ela é tida como a parte lúdica, Deus se revelando ao homem, e aí lá na frente, na plenitude dos tempos, vem Cristo com a sua obra redentora. Para quê? Para que nós pudéssemos ter comunhão novamente com Deus e assim nós possamos louvar a Ele, adorar. É impossível adorar a Deus em pecado, né? Como o Demétrios orou, né? Pensa bem, Adão estava no jardim do Éden ali e Deus visitava ele o quê? Todo dia na viração do dia. É o que nós inferimos, né? Pelo texto lá de Gênesis 3:8, vai dizer que quando Adão pecou com Eva, na viração do dia Deus veio falar com eles. Então imagina o Criador, né, vindo falar com você. Olha que honra. E eles tinham ali a possibilidade de ter uma comunhão plena com Deus. Só que aí eles caíram. E aí vem o texto de Isaías, né, que o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Só que Deus ele planeja tudo para que o homem tenha acesso novamente à sua presença e nós possamos chegar a Ele hoje e adorar em espírito e em verdade. Eles adoravam no tabernáculo, né? Porque o tabernáculo foi feito para o tempo que eles estavam no deserto, peregrinando, depois virou um templo, e eles adoravam ali, mas aí Jesus chega e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu vou derrubar isso aí, em 3 dias eu vou construir, né? Aí que dá um nó na cabeça do judeu, né? Como que você vai fazer isso? Né? Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Romanos 12 vai falar isso, que nós oferecemos os nossos sacrifícios no nosso corpo. Então é importante entender isso, né? Essa oportunidade ímpar que nós temos e como nós devemos, eu vou usar a palavra aqui que nós temos falado bastante esses dias, prescrutar a profundidade de Deus, né? Deus é muito profundo, jamais nós vamos conseguir esquadrinhar Ele por completo, mas Ele quer ser conhecido. Ele quer que o ser humano busque a Ele, vá atrás dele, considere, e não viva só uma religiosidade, né? Eu vou no domingo, eu dou meu dízimo, eu tomo a ceia. Deus ele quer ser conhecido, porque uma vez que nós chegarmos no céu, e aí? A gente vive aqui, né? Dizendo que é cristão, não estabelece um relacionamento com Deus. É a mesma coisa uma pessoa casar com a outra e não querer conhecer a outra. Vai dar ruim. Inclusive, o casamento justamente foi instituído por Deus para a gente entender qual que é a nossa relação com Cristo. Então, eu queria só terminar de reler aqui o versículo 8, né, e o 9 e o 10, para a gente concluir. E aí, se os irmãos tiverem alguns comentários, eu provavelmente
deixei muita coisa para trás, até por conta do tempo, não dá. A minha didática também não é muito boa, mas eu creio que o Espírito Santo ele faz o trabalho difícil aí, porque o Isaac é falho. Então vamos lá, versículo 8, ele vai terminar dizendo o seguinte: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ali o que ele está dizendo é o seguinte, justamente o que nós conversamos aqui, que com tudo isso, davam para eles entender que o Espírito Santo ainda não tinha revelado o caminho para o santo dos santos, que depois, com a plenitude dos tempos, Cristo ia revelar. Por quê? Porque ali somente o sumo sacerdote podia entrar. Ele estava entre o santo dos santos e o povo. E aí, quando Cristo vem, o que acontece? Deus faz o quê? Rasga o véu e o Espírito Santo fala, agora vocês têm livre acesso, vem comigo. Né? E Cristo, lá de dentro, nosso sumo sacerdote, como a gente estudou, é a nossa âncora, né? Que não nos deixa afastar desse santo dos santos. Se a gente estiver com ele, nós somos atraídos para esse lugar. E aí o 9 vai dizer que isso é uma parábola para a época presente, né, a época do escritor. E segundo essa, oferecem dons, tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes, para aperfeiçoar aquele que presta culto, que a gente já comentou. E aí no final eu falo, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, em bebidas, em diversas abluções, ou seja, purificações com águas, impostas até que venha o tempo, impostas até o tempo oportuno de reforma. Que reforma é essa? É a reforma da aliança, né? Assim por dizer, nós somos judeus reformados. Cristo nos trouxe uma nova aliança, né? Então nós tínhamos todos esses simbolismos, na verdade os judeus tinham, né? Nossos ancestrais espirituais. E hoje nós temos uma nova aliança em Cristo. Todos aqueles símbolos, mas simbolizados hoje em Cristo, em sua obra, através também do Espírito Santo. E é isso, meus irmãos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Se vocês tiverem alguma pergunta, o Demetrios está aí para responder. Ou qualquer Quem sou eu para responder alguma coisa? Deus responde. O Demetrios tem uma didática menos, Isaac, muito longe da minha, mas eu creio que o que Deus, através do Espírito Santo, compartilhou aqui hoje foi tremendo. Estudando esse texto e meditando e observando e ponderando, considerando, tudo isso é muito rico, né? Isaac, na parte que você falou sobre o relacionamento, e acho que é fundamental esse texto de Efésios que a gente leu, onde nos mostra, né? Acho que para muitos que caminham na caminhada, muitas vezes sem muito entendimento do porquê das coisas, dos propósitos, esse texto de Efésios deixa bem explícito, né? A motivação de Deus para com o homem, né? Deus é relacionamento e ele mostra isso claro nas suas três pessoas, né? Deus Pai, Filho, Espírito Santo são três pessoas que se relacionam. E foi da vontade de Deus incluir o homem nesse relacionamento. Deus criou do seu amor, e a palavra de Deus fala dele próprio criou, para que o homem fizesse parte desse relacionamento. Mas em qualquer relacionamento, a base do relacionamento é o amor, né? Deus vai falar muito sobre isso, né? Paulo vai escrever muito sobre isso, né? Que o amor é o principal pilar do relacionamento, né? E Deus mostrou esse padrão de amor necessário para se haver um relacionamento em Cristo, né? Cristo, como uma das pessoas desse relacionamento, amou o Pai da forma como nós precisamos amá-lo, né? E a base desse relacionamento em amor se dá na obediência. Então, quando a gente olha o Velho Testamento e olha o tabernáculo,
A gente está falando de coisas aqui que foram instituídas por Deus, nada disso aí foi construção humana, né? Deus, como você bem disse lá em Levítico, em Êxodo, né? Ele instruiu toda a construção do tabernáculo, todo o serviço de propiciação foi instituída por Deus detalhadamente. Com que objetivo? O primeiro objetivo para apontar para o que viria a acontecer, mas com o segundo objetivo, para que o homem, através de amor e obediência, cumprisse, né? Buscasse aquilo genuinamente. Né? Não diferente hoje em dia com Cristo. Né? A palavra de Deus diz que Deus procura aqueles que o adorem, mas que adorem em espírito e em verdade. Né? Onde é que a gente vê uma aplicação hoje, por exemplo, nas nossas falhas no tempo presente? Porque muitas vezes olhamos para o período aí do Velho Testamento e vemos que esses irmãos eles acabaram indo para o lado, né, da religiosidade, dos ritos, e o texto de Hebreus deixa isso claro, né? Olha, essas coisas aí para efeito de purificação, né, da mente, do De entendimento, aperfeiçoamento da mente. para aperfeiçoamento, não trouxeram nada. Por que não trouxeram? Porque o homem continuou buscando, através de rituais, a aproximação com Deus, né? E não através do entendimento de que Deus é relacionamento e que Deus busca aqueles que o amem em espírito e em verdade. E o amor, ele é exercitado. A figura que você colocou do casamento, né, como um exemplo que Deus nos deu para mostrar esse exercício, né? Esse amor é exercitado diariamente, né? Relacionamento verdadeiro é aquele relacionamento que é dia, através das alegrias, né? E Deus busca em nós esse relacionamento. A gente pega lá os rituais, né? Se a gente ainda não mais indo a tabernáculo, não mais fazendo propiciação de pecado, fazer né? Expressa um amor verdadeiro por Cristo. Então, continue. Estava meio travado aqui, achei que eu estava fora, irmãos. Mas muitos continuamos hoje buscando um relacionamento mais. E, de novo, olhando para hoje, essas coisas, da mesma forma que no passado, elas não trazem um aperfeiçoamento desse relacionamento. Né? Muito pelo contrário, trazem um afastamento, porque você acaba colocando ali um relacionamento falso, um relacionamento que é superficial, com um Deus que te chama para um relacionamento verdadeiro, em amor, um relacionamento de submissão, um relacionamento de entrega, um relacionamento onde você quer estar próximo. Então, importante a gente ver esses paralelos, porque, como a Lohane falou bem, não está mais fácil hoje, continua igual, os princípios continuam o mesmo. Deus busca no homem um relacionamento Jesus. Não, um relacionamento onde nós dependemos de Cristo porque o conhecemos. Não porque nós só ouvimos falar, mas conhecemos verdadeiramente, individualmente, na nossa vida pessoal, mas também no corpo, nesse momento aqui, em comunhão. Então é importante a gente ver essa aplicação no hoje. Continuamos hoje, infelizmente, muitas vezes, cometendo esses mesmos deslizes, né? De buscar um relacionamento superficial, um relacionamento de igreja domingo a domingo, um relacionamento, enfim. Nós conhecemos e sabemos, né? Nas nossas vidas e tal. E é exatamente isso que acho que o autor de Hebreus está dizendo ali, que é o que não devemos buscar, né? Exatamente. Esse fortalecimento, né, que a gente precisa ter diariamente, porque na teoria a gente fala, né, as cerimônias religiosas, as coisas, é muito fácil a gente se reunir e isso chegar com um cheiro desagradável para o Senhor, e ele falar, esses sacrifícios aí não são, né, não estou recebendo. E ele já falou isso, né, na palavra dele algumas vezes. E
lá um pouco mais na frente, em Hebreus 13, versículo 9, ele fala: porque boa coisa é fortalecer o coração na graça, né? Então, ele volta o nosso foco de novo para a cruz. E o 15 e o 16 também são versículos do capítulo 13 que chamam a atenção, porque ele fala assim: oferecemos continuamente. Gente, eu paro aí só. Esse continuamente é sem cessar, é orar e sem cessar, é oferecer continuamente o sacrifício de louvor, que os lábios confessem o nome de Cristo, que são frutos dos lábios que confessam. É o fruto do lábio que confessa. Ou seja, não é só isso que o Isaac falou que é interessante, não é só dobrar o joelho ali, bati meu ponto. É o fruto, o sacrifício de louvor é o fruto do lábio que confessa. É algo que oferecemos continuamente e esse sacrifício de louvor é o fruto do lábio que confessa Jesus, né? Então, essa que o Senhor colocou no coração, esse contínuo, né? Esse ato contínuo. Thomas, você quer falar? Naquela parte que você tinha falado também, Isaac, sobre conhecer a Deus, e a gente tem a ferramenta que ele nos deu para conhecer a Ele, aí fica aquela pergunta, como que poderia um servo servir a um senhor que ele não conhece? E ele comprou a gente como servos com preço de sangue. Então, o resultado do não entender isso é o que ele fala quando muitos vão chegar e eu vou falar, não te conheço. Nesse sentido, ele santificou, né, o povo pelo próprio sangue, né? Ele foi essa lei a lei da expiação do Senhor Jesus se cumpriu fora da porta, né? Então, fora desse tabernáculo, né? Herce, queria dizer alguma coisa? Eu agradeço o Senhor porque Ele deixou essa palavra tão rica para nós, né? Tão profunda, né? Temos tantas páginas aqui para desvendar as riquezas da graça, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Nada aqui é superficial, nada aqui é óbvio, né? São assuntos divinos que são tratados no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, louvado seja o Senhor por trazer esses assuntos para nós e agora com revelação espiritual, né? Que hoje o Senhor aprove nos fazer nascer nessa dispensação, né? Onde Cristo já veio, Cristo já cumpriu a realidade dessa sombra, vemos toda a realidade nele e agora podemos olhar para essa sombra e ver de novo a glória dele, né? Aleluia. Então, que maravilha, né? Quando bem no comecinho você falou que o tabernáculo mostra o desejo de Deus em habitar com o homem, né? E ficou essa nota no meu coração. Eu fiquei pensando nesse revestir de ouro, né? Madeira sendo revestido de ouro, né? A gente vê isso no tabernáculo todo. E daí eu olho para mim, a natureza do velho Regis, o velho homem, como eu vejo madeira, né? Algo duro, uma casca grossa, torta, sem flexibilidade nenhuma, muito boa para queimar, ótimo para queimar, pega fogo rapidinho. E quando eu olho para o Senhor, como eu vejo o ouro, né? Aleluia. Valioso, reluzente, Maleável. Maleável. 1 grama de ouro, ao ser trabalhado, você consegue produzir 3 quilômetros de fio. Daí a gente fica pensando na história, né? Quantos 1000 anos o homem tem ofendido, virado as costas para Deus, ofendido a Ele, esmagou o Filho de Deus na cruz, e Ele não destruiu o homem, né? Ele deu
pelo homem o seu filho. O seu filho pagou pelo homem esse alto valor que o Thomas compartilhou, né? Do seu sangue. Então, que precioso, né? E o que a gente vê no tabernáculo? Deus revestindo essa madeira de ouro, né? Essa é a proximidade que o Senhor quer ter conosco, né? Da gente estar bem juntinho, na presença dele. Mas não como madeira, e sim como madeira revestida de ouro. Hoje nós somos convidados para estar assim no Santo dos Santos, na presença dele, em adoração e comunhão no Filho. Porque o Filho nos substituiu na cruz, agora também como pioneiro, ele nos substitui, ele nos representa, somos incluídos nele e podemos estar nesse Santo dos Santos em comunhão com o Pai. Amém. E nada disso seria possível sem o que o versículo 7 fala ali. Só uma frase tão preciosa, tão grave, tão séria, que ele entrava uma vez por ano, mas não sem sangue, né? A gente vê isso na história inteira da palavra, né? Adão pecou, quis colocar folhas de árvore na sua nudez, mas não sem sangue. Não sem sangue ele estaria diante de Deus. Então Deus coloca pele sobre ele. E ele não obteria pele sem sangue. Então houve sangue ali. Depois Abel e Caim, os dois buscando agradar a Deus, não sem sangue, né? Esse foi o sacrifício agradável a Deus, porque Abel entendeu que não era possível sem sangue, porque sangue fala de vida. Então hoje, o sangue que nos cobre é o sangue de Cristo, é a vida de Deus. Esse é o sangue que foi derramado por nós, bendito e precioso sangue. Jamais essa madeira podre poderia ser revestida de ouro, poderia ser agradável a Deus, de acordo com a vontade de Deus, sem o sangue. Então foi essa nota que o Senhor colocou no meu coração. E é engraçado você falar, Regis, porque foi a parte que eu deixei de mencionar aqui sobre a questão do início, sobre o sangue. Esses dois últimos textos que você falou sobre o revestimento, o primeiro sacrifício, logo quando Adão peca, né? A primeira referência ao sacrifício, ao sangue, porque Adão vai lá e cose algumas folhas e põe, Deus fala, pecou, meu amigo, pecou, sangue, sacrifício. Ele vai lá, igual você falou, naquela época não tinha produto sintético, é animal mesmo. Então foi o primeiro. Daqui a pouco vieram os filhos de Adão. Mais sacrifício com sangue, né? Então, o Espírito Santo é tremendo, né? E eu imagino, Isaac, que você deixou ali naquele ponto exatamente preparado para o próximo tema, né? Que é onde o autor também, na exposição dele, faz essa continuação. O sacrifício de Cristo. Né? Exato. Então o autor ele faz essa apresentação dessas parábolas, dessas metáforas aí do passado, trazendo para o tempo presente. E aí ele vai concluir esse capítulo exatamente no ponto onde Regis levantou, né? Que esse relacionamento que Deus busca, que precisa ser um relacionamento substancial, no sangue, que não é apenas para um dos nossos pecados, mas é um sangue que representa uma nova vida, uma vida transformada, uma vida que verdadeiramente adora o Senhor por Cristo, né? Então essa é a conclusão dessa exposição da verdadeira adoração. Os adoradores que adoram em espírito e em verdade são os adoradores que foram remidos pelo sangue do Senhor, né? E os adoradores que têm em Jesus o Senhor das suas vidas, né? Esses são aqueles que lá Paulo vai falar, né? Em Romanos, onde nós seremos, onde Cristo será o primogênito entre muitos irmãos, né? Então essa adoção de filhos, ela vem daí, vem do sangue do Cordeiro,
E é a deixa aí pro próximo estudo, na sequência desse capítulo, que o irmão Regis traz pra gente, se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira. Amém. Amém. Eu também queria falar do pão rapidinho, que eu esqueci, mas eu lembrei, esqueci e lembrei agora de novo, que é muito precioso também, porque o Isaac compartilhou dos pães, né? Quando você vai ver lá em Êxodo 30, sobre a preparação do pão em si, aí fala que era para separar de farinha de flor de farinha pura e passar incenso também. E isso é muito precioso, porque essa é uma característica especial do pão. O incenso não era em todas as ocasiões que tinha, o maná não tinha incenso, né? Agora ali tinha incenso. E isso também aponta para algo preciosíssimo, porque, por um lado, o pão é suprimento para nós, porque aponta para Cristo, de quem nós comemos, para que dele vivamos, vivamos para ele é o verdadeiro suprimento, ele é a verdadeira vida para nós. Mas, por outro lado, aquele pão ele tinha incenso, ou seja, ele também é agradável ao Pai, né? Então, ele é totalmente agradável ao nosso paladar, não tem nada que nos alimenta mais, que nos sacia mais do que a vida dele. E é justamente comer dessa vida que transforma a nossa vida, que faz de nós um novo homem a cada dia, né? Para ele, para a glória dele. Devemos comer, nos saciar, né? Desse pão abundante. Por outro lado, também ele é totalmente agradável ao Pai, né? E a terceira característica maravilhosa também que o Isaac já falou é o frescor desse pão, né? A vida de Cristo nunca é velha. Apocalipse fala dele como o cordeiro que é visto como que recentemente imolado, né? Ele é fresco. A vida dele nunca envelhece, né? Nunca fica, eu já conheço disso, né? É Deus que a gente está falando, né? É o Eterno que se fez homem, que Se se deu a renova, né? nós. Se renova a cada dia, né? Amém. E tem, né? Se for, Regis, você sabe, né? Tem, e tem, e tem, e tem. Se deixar. Mas é isso aí. Deus não faz nada sem significado, sem Ai, propósito. gaguejando. Deus. Boa essa palavra. Amém. Muito boa. A palavra de Deus, E ela. Deus cuida de nós. Isso, exatamente. Exatamente. Um dos símbolos do pão, nesse caso, era a provisão. Deus queria dizer, porque tinha um pão para cada tribo de Israel. Então, nesse sentido, Deus queria relembrar Israel que, como no deserto ele cuidou com o maná, é ele que sustenta, que alimenta não só fisicamente, mas também espiritualmente, né? Aí, deixa eu falar uma coisinha que aconteceu hoje. Eu fui fazer a esteira e eu não posso caçar o tênis porque o dedo está doendo, o pé está doendo e o joelho está doendo, né? Aí eu levei o tênis, sentei lá e falei, eu vou calçar o C. Deus vai me ajudar, que eu vou calçar o C. Eu fiquei 1 hora sentada só falando isso. E eu vou fazer a esteira lá, fazer o exercício, não vai doer nada, aí, Isaac. Eu entrei no gabinete, lá no gabinete do médico e falei assim, Jesus, entra comigo, não é para doer nada aqui. Moça, eu fiz os exercícios todinho, terminei até o último. O médico falou, cansou? Eu falei, não, tá bom. Aí eu já agradeci a Deus, falei, moço, Deus cuidou de mim tanto que nas pequenas coisas, Jesus entrou e segurou minhas mãos lá que eu não deu nada errado. Amém. Eu já saí de lá agradecendo a Deus, Glória que Deus a Deus. cuida da gente nas pequenas coisas, a gente às vezes nem vê. Aleluia. Mas foi muito, assim, gratificante, né? Deus é maravilhoso. É isso que a gente vê, né? Que a gente fala de Deus, a sua santidade, Deus como Criador, mas Deus é Deus do detalhe também. Deus é aquele Deus que cuida no secreto, cuida nas pequeninas coisas da nossa vida, né? Desde
uma entrada num consultório, uma prova de direção, que você está ali aflito, afoito, e do nada você percebe uma paz, né? Essas coisas não vêm do mundo. Jesus mesmo diz, né? Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo dá. Então, quando a gente fala um Deus de perto, um Deus de longe, é um Deus presente, né? E como um Deus presente, ele busca, né, esse relacionamento constante. Por isso que a gente fala, e Isaac lembrou disso também, né, Isaac? Somos nós que queremos guiar essa comunidade. A gente chega ali nos pés do Senhor e fala tudo, e na hora de receber sai correndo, né? Mas Deus está sempre ali, é um Deus longânimo, um Deus que espera, um Deus que ele sim se ira, mas a sua misericórdia, o seu amor, ele, né? Então, um Deus que, se a gente pega ali em Êxodo 30, Deus está falando com Moisés, né? As suas características, né? São várias características do seu amor, né? Longanimidade, mansidão, é um no final, aí sim, antes da vida, que a gente não pode se forma em guarda como se fosse devido à punição pela nossa rebeldia, como o Regis falou, né? Somos rebeldes constantemente, sem motivo, somos, né? Mas ainda assim Deus espera e nos ajuda, espera, fica lá de cima olhando às vezes, ou do nosso lado olhando, meu filho, mais uma vez, meu filho, você viu isso tantas vezes comigo, mas vamos lá, eu vou te carregar de novo. Esse é um Deus maravilhoso, um Deus desses feedbacks, né? Que Deus abençoe sua vida, Joana, mãe do filhão aqui. Ô, dona Joana, filhão precioso. Muito bom ter a senhora conosco, viu? Precisa visitar a gente de novo, participar das nossas reuniões de oração com a gente. Muito bom ver a senhora, viu? Tá certo. Estava fechado, muito bem. Estava fechado o microfone, Isaac. Fala com eles aí, que é obrigado. Desculpa. Não, agora nós Eu também agradeço por estar vendo vocês aí, né? Eu lutei até conseguir, tirei lá do quarto, falei, você vai colocar esse negócio para mim. Aí Deus abençoou que ele colocou. E aqui está nós, ouvindo as mensagens, as palavras de cada um, né? Que Deus está dando sabedoria para falar. Amém. E Deus é grande, Ele cuida de nós. E muitas vezes nós só pedimos, né? E eu estou falando agora com as meninas, nós juntamos um tanto de gente para pedir, agora nós temos que juntar tudo para agradecer, porque Deus é grande, né? Merece o agradecimento. Amém. Então tá bom, meu filho. Glória a Deus. Só você clicar lá e dá. Não. Agora foi. Pode falar, minha sogra. Não, eu tô falando aí, tem Francisco, às vezes quer falar alguma coisa. Vai dar bom dia, boa noite. Diz que está só assistindo. Ele é tímido, tá bom. É tímido igual eu. Tem algum... Cheguei! Ó, meu sogro, agora nós vamos ter outro estudo. Ô, seu Paulo! Boa tarde, oi, meu querido. Agora chegou, hein? Cheguei agora, vim correndo. Vai ver se eu pegava um pedacinho. Mas deu para ouvir todo aí, ó. O passeio pelo Hebreus, Efésios, Romanos. Amém. Deram uma passeada boa, gostosa aí, hein? Uma coisa boa. Terminamos lá em Gênesis. Terminamos em Gênesis. O Regis levou a gente lá para Gênesis. Estou ouvindo bem baixinho. Nós terminamos lá em Gênesis. Pois é, deu uma rodada boa. Foi de Apocalipse, né, pastor? Pois é, ué. Muito bom. Muito proveitoso. Amém. Deus abençoe vocês, o grupo da Mitel aí. Amém, meu sogro. Obrigado por estar aqui conosco, brilhantando essa reunião. Deus abençoe todo mundo aí, a minha família. Foi um prazer participar aí, viu, com vocês. Tá aí também. Eu mandei para o Mário, Lohane, mas acho que ele não viu, não.
Uma hora eu vou Quando convidar. for assim, manda para ele. Ele gosta de participar e ele está muito à toa agora. Tá precisando Viu? dos estudos, né? É o pastor Mário, foi que nós oramos por ele, gente. É o pastor Mário, lembra do Covid? Isso. Essa turma toda do Mitel orou por ele, assim, ó, orando mesmo. O Senhor despertou, o Espírito Santo nos despertou para orar através de um testemunho e graças a Deus graças a Deus tá bem, né? Tá bem agora, graças a Deus. Aleluia, amém. Queria encerrar com oração e depois talvez mais um louvor para a gente terminar. Não sei se a Raquel ou alguma outra pessoa tem algum hino. Pois não, Thelma? Não só, alô, o Thomas que estava aí é o que a gente estava orando por ele? Sim, ele ainda está aí, é o Thomas. Deus abençoe a sua vida, Thomas. Obrigado, Thelma. Muito Amém. feliz. Amém, glória a Deus. Então pode louvar, irmã Raquel. Antes de começar, só lembrando de colocar o áudio em Original Sound On, senão o cancelamento de ruído vai fazer com que a gente não escute o instrumento, tá? Agora você me apertou sem abraçar, hein? No canto superior esquerdo, Regis. Mas sempre dá para escutar a Raquel bem, viu? É verdade. Então vocês podem, talvez pode tentar. Eu acho que uma boa dica do que já Thomas, tá ligado. Mas, eu acho que já tá ligado, viu, Thomas, o deles, porque sempre dá para ouvir muito bem a Raquel tocando. Como é que chama o negócio que você falou aí? Original Sound On. Ele tá no canto superior esquerdo da tua janela do Zoom. Não, eu já. Tá dentro de settings, né? Não necessariamente. Mas também. Tá vendo isso aqui? Não tô vendo, não. Mas estão dizendo que sempre ouve. Sempre ouve, sim. Eu acho que já tá ligado. Do lado dessa bandeirinha verdezinha que fica aí no canto superior esquerdo, Regis. Mas não tem mais nada ali, não. Já é o canto da minha tela. Porque eu acho que é a diferença do Mac, gente. É o Windows com Mac. Verdade. Pode segue louvar, vida aí, Regis. segue vida. A gente sempre ouve. Vou ler então primeiro a letra, né? Porque deseja mesmo que seja uma resposta a tudo que o Senhor nos falou hoje. E caso não dê para ouvir alguma parte, então que já fique lida a letra em adoração ao Senhor. A ti, Senhor, levanto o coração. Contemplo, adoro e exalto. Ao Emanuel que nos foi dado. Ao Verbo encarnado, glória. Ao único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amor dos amores, cântico dos cânticos. Glória ao inefável dom de Deus. Ao sublime sumo sacerdote, que traspassou os céus. Ao que vive para interceder. Ao santo Emanuel, glória.
soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amor dos amores, cântico dos cânticos, glória ao inefável dom de Deus, ao sublime sumo sacerdote que traspassou os céus, ao que vive para interceder, ao Santo Emmanuel, glória. Ao único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, amor dos amores, cântico dos cânticos, glória ao inefável dom de Deus. Glória a Deus. Neto, tá contigo, meu irmão. Se quiser. Vamos orar para encerrar. Isaac, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por trazer para a gente esse estudo. Veio do coração do Senhor para todos nós e que encontre morada em nossos corações e que haja transformação de vida. Vamos orar para que Deus continue conosco, nos guardando, nos conduzindo, e que a gente possa estar juntos mais uma vez, se Deus quiser, no próximo domingo, para aqueles que estarão juntos lá na IBC, na próxima sexta-feira também no Mitel presencial, e um beijo grande para quem está lá no Brasil. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Pai. Apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, Pai, Tu mantém a Tua fidelidade com o Teu povo. E nós somos gratos, te agradecemos por isso, porque nós é que precisamos de Ti, Senhor. Dependemos da Tua provisão, das Tuas misericórdias, da Tua condução. E muitas vezes, Pai, somos rebeldes. Ó Pai, eu te peço que a Tua palavra encontre morada nos nossos corações. E que Teu Santo Espírito esteja, Pai, declarando a cada dia em nossos corações que Tu és o único caminho, Pai. Tu és a verdade que liberta, Pai. E Tu és a única vida que precisamos. Ó Pai, habite entre nós e em nós, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meninos, beijo grande. Nos vemos em breve. Se Deus quiser. Boa viagem de volta. Tenha um ótimo retorno. Que o Senhor Um abraço para vocês todos aqui do Brasil.